A ciência nos mostrou, ao longo dos anos, a importância de entender e enfrentar os desafios que ameaçam a existência do nosso planeta. Dentre essas ameaças, destacam-se as mudanças climáticas, as pandemias, e até mesmo o crescimento do Sol, capaz de engolir planetas em seu processo evolutivo. As mudanças climáticas são um dos maiores desafios que enfrentamos atualmente. O aumento das emissões de gases de efeito estufa, provenientes das atividades humanas, tem causado um impacto profundo em nosso clima. O aquecimento global está causando o derretimento das calotas polares, o aumento do nível do mar, eventos climáticos extremos, e o deslocamento de espécies e ecossistemas inteiros. Além disso, tem-se observado alterações nos padrões de precipitação, como secas, mais severas em algumas áreas e tempestades mais intensas em outras. Essas mudanças climáticas também afetam os padrões climáticos regionais, levando a eventos climáticos extremos, como ondas de calor, furacões e enchentes. Se não tomarmos medidas urgentes para reduzir as emissões e mitigar os efeitos das mudanças climáticas, o mundo como conhecemos pode estar em sério risco. Além das mudanças climáticas, as pandemias globais têm deixado marcas profundas e inúmeras vítimas pelo caminho. Uma das mais devastadoras foi a peste negra, ocorrida entre os anos de 1347 e 1351, dizimou cerca de 1/3 da população europeia da época. Outras pandemias, como a gripe espanhola em 1918 e a AIDS na década de 1980, também tiveram impactos significativos, porém foram controladas, e a humanidade conseguiu sobreviver. A degradação ambiental e a perda de habitat de animais selvagens estão levando os humanos a entrar em contato cada vez mais próximo com espécies que podem transmitir doenças para nós. Isso ocorre, por exemplo, com o surto do vírus Ebola, transmitido por morcegos, ou com o vírus Nipah, transmitido por porcos. À medida que nossas atividades destrutivas continuam, a probabilidade de novas doenças emergirem torna-se quase certa. A pandemia da Covid-19 mudou drasticamente a forma como vivemos e como vemos o mundo ao nosso redor. Desde que a doença surgiu pela primeira vez na cidade de Wuhan, na China, no final de 2019, ela se espalhou rapidamente pelo mundo, infectando milhões de pessoas e causando milhares de mortes. A rápida urbanização e globalização tornaram o mundo mais interconectado do que nunca. Isso significa que qualquer nova doença pode se espalhar em questão de dias, alcançando pessoas em diferentes continentes. No vasto cosmos, onde segredos do universo se escondem, uma estrela brilhante e poderosa emerge. O Sol, nosso precioso astro-rei, nasce com uma promessa de vida e calor, irradiando sua energia por todo o espaço. Durante milênios, a Terra, nosso lar delicado e habitado, prospera sob a protetora luz solar. A natureza se regozija em cores vibrantes, a vida floresce em todas as suas formas. Os continentes se entrelaçam, os oceanos dançam ao som da brisa e as criaturas mergulham em um equilíbrio perfeito. Entretanto, como a roda do tempo gira e a história do universo passa, o Sol também guarda dentro de si um segredo sombrio e inevitável. Um dia, sua força vital começará a diminuir, e sua luz, outrora calorosa e acolhedora, se transformará em um inclemente fogo destrutivo. À medida que o Sol cresce em tamanho e intensidade, engolindo os planetas mais próximos de sua órbita, a Terra está condenada. A fúria solar se manifestará através de tempestades solares incontroláveis, que lançarão radiações poderosas na direção do nosso frágil planeta. A atmosfera se desintegrará, os mares se evaporarão, e o solo se tornará árido e hostil. Em consonância com a ciência, é interessante observar como as religiões também abordam frequentemente o tema do fim do mundo. Embora possam existir diferenças significativas nas percepções e interpretações de cada religião, existe uma relação intrínseca entre a crença religiosa e o destino final da humanidade. Diversas religiões, como o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, possuem escrituras e ensinamentos que relatam eventos apocalípticos ou catastróficos, que supostamente ocorrerão no futuro. Essas profecias retratam um fim do mundo marcado por julgamentos finais, destruição e renovação. As religiões antigas também tinham sua interpretação sobre o fim do mundo. Por exemplo, na mitologia nórdica, existe a profecia do Ragnarok.
que pode ser traduzido como o destino dos deuses. De acordo com a crença dos vikings, o Ragnarok é uma batalha final épica que ocorrerá entre os deuses do bem, liderados por Odin, e Thor, e os deuses do mal, como Loki e Fenrir. Nessa batalha, todas as forças do universo se unirão, resultando na destruição completa do mundo conhecido. Esse evento cataclísmico é considerado inevitável, uma espécie de ciclo que governa a existência. Os vikings acreditavam que o Ragnarok era uma parte essencial do ciclo da vida, do destino dos deuses e da própria criação. Após a batalha final, o Ragnarok trará consigo um grande caos e devastação. No entanto, os vikings acreditavam também que, a partir das cinzas e ruínas, um novo mundo emergiria. Esse novo mundo seria livre do mal e cheio de oportunidades para um recomeço. Na religião hindu, o fim do mundo é conhecido como Pralaya, uma palavra que significa dissolução ou dissipação. De acordo com os textos sagrados do hinduísmo, o universo passa por ciclos infinitos de criação, preservação e destruição. No fim de cada ciclo, ocorre a dissolução, quando o universo é consumido pelo fogo universal. Indubitavelmente, é nas comunidades cristãs que o assunto adquire maior importância. O tema do fim do mundo é recorrente nas várias correntes cristãs, e muitos estudiosos bíblicos se debruçaram sobre as Escrituras para encontrar passagens que possam confirmar ou indicar eventos relacionados ao fim dos tempos. Embora haja diversas interpretações e abordagens, algumas passagens bíblicas têm sido destacadas ao longo dos séculos que mencionam eventos no mundo físico, como pragas e meteoros. Uma das passagens mais conhecidas, e frequentemente citadas, é encontrada no livro do Apocalipse, capítulo 8. Nessa passagem, o apóstolo João descreve 7 trombetas que são tocadas, cada uma trazendo consigo uma série de calamidades e eventos catastróficos que afetam a terra. Entre esses eventos estão fogo, granizo misturado com sangue, Apocalipse capítulo 8, versículo 7, montanha ardendo em chamas, Apocalipse capítulo 8 versículo 8, e a terça parte do mar se tornou em sangue, Apocalipse capítulo 8, versículo 8. Outra passagem que apresenta eventos relacionados ao fim do mundo é encontrada em Mateus, capítulo 24, onde Jesus responde aos discípulos sobre os sinais que precederão a sua segunda vinda. Entre esses sinais, Jesus menciona pragas, Mateus capítulo 24, versículo 7, que poderiam ser entendidas como doenças ou desastres naturais. Ele também menciona fome, o que pode ser associado a uma escassez de recursos naturais ou cataclismos que afetam a produção de alimentos. Em Lucas, capítulo 21, Jesus também fala sobre eventos que ocorrerão antes do fim do mundo. Ele menciona sinais no sol, na lua e nas estrelas, Lucas capítulo 21 versículo 25, o que pode ser interpretado como fenômenos astronômicos, como meteoros ou até mesmo eventos relacionados ao Sol. Outra passagem semelhante a essa é encontrada em Apocalipse, capítulo 16, onde são mencionadas grandes saraivadas, Apocalipse capítulo 16, versículo 21, e enormes meteoros caindo do céu. É importante ressaltar que essas passagens são interpretadas de acordo com diferentes correntes e tendências teológicas, e há discordância entre os estudiosos sobre o entendimento literal ou simbólico desses eventos. Uma característica, que pode ser observada na maioria das religiões cristãs, é a crença de que os sinais que antecedem a segunda vinda de Cristo serão marcados por tribulações e dificuldades. Esses sinais, que são descritos e interpretados de diferentes maneiras por cada denominação religiosa, são considerados indícios de que o fim dos tempos está se aproximando, e que o retorno de Cristo está iminente. Esses sinais atribuladores são amplamente debatidos e analisados pelos teólogos e estudiosos das Escrituras Sagradas. Entre os principais sinais citados, encontramos eventos como guerras, desastres naturais, doenças e epidemias, fome, apostasia, perseguição religiosa, distúrbios e violência generalizada. Esses eventos e fenômenos são vistos como revelações proféticas, que confirmam a aproximação do retorno de Cristo e o início de um período de julgamento e transformação para a humanidade. Apesar das divergências de interpretação, a crença nos sinais atribuladores, antes da volta de Cristo, é um elemento central nas religiões cristãs, unindo indivíduos que compartilham a expectativa e a esperança de um futuro glorioso prometido pela fé.
Essa crença serve como um lembrete constante da necessidade de estar alerta e vigilante diante dos acontecimentos do mundo, buscando uma vida de retidão e preparação espiritual para o retorno de Cristo.